Olá, queridos! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vinde às Águas, mais uma vez passando aqui para compartilhar uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração. Hoje, dia 24 de abril de 2021. Deus colocou algo no nosso coração para estar repartindo. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado através dessa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para repartir no dia de hoje. E a palavra que Deus colocou no nosso coração está no Evangelho de João, capítulo de número 12, do versículo 1 até o 8, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém, amados? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra, Senhor, àqueles que vão nos ouvir. E no nome de Jesus, nós te pedimos, põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios e usa-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que texto tremendo este que eu acabei de ler, não é verdade? Você que já é um cristão, que vai ouvir esse áudio, saiba que esta passagem bíblica, ela é uma passagem maravilhosa. Nós vamos ver no Evangelho de Marcos, quando esta mesma passagem ela é citada, nós encontramos a narrativa dessa passagem bíblica no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus. O detalhe é que no Evangelho de Marcos e Mateus, a narrativa se dá na casa de um homem chamado Simão. Já a narrativa de João, o acontecimento se dá na casa de Maria e Marta, irmã de Lázaro. Nesta ocasião, quando Jesus Cristo estava reunido ali num jantar, na casa de Maria e Marta e Lázaro, a palavra de Deus vai dizer que esta mulher, Maria, ela pega um vaso de alabastro com um perfume, com um unguento, um nardo puro, que segundo o relato de Marcos, equivalia um salário de mais do que 300 denários. Mais do que 300 denários, e ela pega esse perfume, esse unguento precioso, esse nardo puro, e ela quebra os pés de Jesus, e ela então beija os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí nós vimos, como eu acabei de ler aqui, na continuidade do texto, quando um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, ele vai fazer todo um contestamento, na verdade ele contesta a ação, a atitude daquela mulher. E Jesus Cristo naturalmente repreende a ele, explicando que, na verdade, aquela mulher estava antecipadamente ungindo o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Esta passagem, amados, ela é muito tremenda, porque é uma passagem que fala sobre altruísmo, é uma passagem que fala sobre despreendimento daquilo que é matéria, daquilo que é terreno. Nós vimos aqui um verdadeiro exemplo de generosidade. Nós vimos aqui uma mulher totalmente generosa, alguém que
totalmente desapegado das coisas dessa terra, alguém que foi capaz de dar uma oferta sacrificial a Jesus Cristo. Ela pega um perfume que sobrepujava o valor de 300 denários e ela derrama isso aos pés de Jesus. O denário, ele era uma moeda de prata, uma moeda romana. O denário, ele equivalia ao salário de um dia de trabalho de um lavrador à época. Então, esta mulher pegou um pouco mais de 300 denários, ou seja, equivalia a mais de 300 dias de trabalho, basicamente um ano de trabalho. Ela pega o salário de um ano de trabalho de um lavrador à época e esta mulher quebra, derrama aos pés de Jesus e sucessivamente beija os seus pés e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Por isso nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo declarando que este episódio deveria ser anunciado em todas as nações para a memória daquela mulher, porque o que ela fez, o feito daquela mulher, foi algo extremamente precioso, extremamente maravilhoso. Quem de nós, amados, teria condições de pegar o salário de um ano de trabalho e doar para uma instituição financeira, doar para uma denominação cristã, doar para uma causa social, investir em missões, enfim, investir no reino de Deus, na obra e no reino de Deus? Foi isso que aquela mulher fez. Ela investiu mais do que 300 dias de trabalho, ou seja, aproximadamente um ano do seu trabalho, ela investiu na vida de Jesus Cristo. Tamanho o seu amor, a sua admiração por Jesus Cristo. Você que me ouve, qual seria o nível da sua admiração por Jesus Cristo? Qual seria a intenção do seu amor por Jesus? Essa mulher, ela nos surpreende com a sua atitude. Como eu falava, o denário, ele era uma moeda romana, uma moeda de prata, que equivalia a um dia de trabalho de um lavrador. Eu fiz uma conta e eu atualizei aqui para o contexto do dia de hoje e fiz uma contextualização, trazendo isso para a nossa realidade aqui brasileira. Uma diarista hoje aqui no Brasil, uma faxineira, ela ganha de 70 a 120 reais dia, que daria uma média de 95 reais dia. Se você pegar 95 reais dia e você multiplicar por 300, isso vai dar, queridos, um salário de 28.500 reais. Então, se pegarmos essa média de uma diarista aqui no Brasil e multiplicarmos por 300, daria aí um salário de 28.500 reais. Imagina, se Maria fosse uma diarista, à época, ela teria entregado, derramado aos pés de Jesus, um salário de 28.500 reais. Eu fiz uma outra conta, um outro cálculo. Se fosse um homem que tivesse realizado este fato, não fosse uma mulher, mas fosse um homem, e aí trazendo para o contexto brasileiro, eu peguei aqui para simbolizarmos um pedreiro, o salário de um pedreiro. No Brasil hoje, um pedreiro, ele pode ganhar de 120 a 250 reais, uma média de 185 reais dia. Então, se nós multiplicarmos 300 por 185, nós teríamos aí um salário de 55.500 reais. Ou seja, se fosse um homem no lugar de Maria a ter entregado aquele perfume precioso, ele estaria entregando ali, um pedreiro, na época de hoje, aqui contextualizando para o Brasil, ele estaria entregando aos pés de Jesus um salário de aproximadamente 55.500 reais. Você consegue entender, você que me ouve, o tamanho da oferta que esta mulher fez na direção de Jesus Cristo? É por isso que o próprio Jesus Cristo vai dizer que o que ela fez deveria ser anunciado em todos os lugares,
para a memória dela. Tamanho o gesto de honra. O que esta mulher fez foi uma atitude de honra, um gesto de honra. Ela honrou ao seu Senhor. E porque ela honrou de maneira espetacular, de maneira magnífica, o próprio Jesus Cristo fez questão de deixar relatado nas Escrituras esta ocasião, este acontecimento, melhor dizendo, deveria ser anunciado em todas as nações para a memória daquela mulher. Agora, o incrível, amados, é que sempre que alguém decide ser generoso, sempre que alguém decide ser extravagante, sempre que se levanta um adorador apaixonado, ele vai atrair inimigos. Todo adorador apaixonado vai atrair perseguidores, vai atrair inimigos. E o nosso maior adversário é Satanás, no qual Jesus Cristo aguarda que ele venha a ser completamente esmagado até o dia em que Jesus voltará para buscar a sua noiva. Amados, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, quando percebeu o tamanho da oferta que aquela mulher havia feito, o tamanho da honra que ela havia demonstrado ao seu Senhor, ao seu mestre, a palavra de Deus vai dizer que Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, ele faz um comentário. Por que não se distribuiu tanto dinheiro, todo esse perfume, para o sustento dos pobres? Mas Jesus Cristo defende aquela mulher prontamente e disse para Judas: olha, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amados, é verdade que devemos investir nos pobres, investir em obras sociais, mas o maior investimento que nós podemos fazer é no corpo de Cristo, no corpo de Jesus. O corpo de Jesus na terra hoje somos eu e você. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o cabeça desse corpo. E nós, a igreja do Senhor aqui na terra, somos o corpo de Cristo. Quando investimos na igreja do Senhor, quando investimos no corpo de Cristo, é em Jesus que estamos investindo. E isso é algo que agrada tremendamente o coração de Deus. E, ao mesmo tempo, causa perturbação na mente, na alma daqueles que são doentes, daqueles que são apegados às coisas terrenas e materiais. Sempre que desejarmos ser extravagantes, como esta mulher foi extravagante na sua oferta, no seu estilo de adoração a Jesus, vamos atrair perseguidores. Mas saiba que importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Sempre que você agrada a Deus, Deus está do seu lado. E a promessa dele no Salmo número 91 é que 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairão à tua esquerda e você não será atingido. Amém, querido? A palavra de Deus diz ainda a teu respeito: toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. E toda arma forjada que se levantar contra ti, tu também removerás. Eu quero declarar sobre a tua vida na tarde de hoje que toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. E toda língua que ousar se levantar em juízo contra a tua vida, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Amados, quero parar por aqui, não quero deixar esse áudio muito longo, que nós possamos refletir, meditar neste exemplo magnífico desta mulher, Maria de Betânia, esta mulher que escolheu a melhor parte, no qual jamais será tirada. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Um beijo no seu coração, compartilhe esse áudio com o maior número de contatos que você tem aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão. Compartilhe esse áudio, estes 2 áudios, com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que você vai abençoar, vai edificar alguém no dia de hoje. Beijo no seu coração,
Forte abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder.